Bom dia, meus amores do terceiro ano. Vocês já viram que a coisa tá meio bagunçadinha esta semana, mas vai entrar nos eixos já já. Então, já falei para vocês num vídeo de bem-vindas, né? Alguma coisa. Acredito que a maioria de vocês me conhecem, mas nós vamos entrar com uma primeira aulinha que tá lá na apostila da aprendizagem conectada, tá? Essa primeira aulinha fala sobre miscigenação e diversidade. Eu acredito que a maioria de vocês tenha entrado para ver esse assunto. Então, o que nós temos para destacar nesse assunto? É muito importante que vocês percebam que a palavra raça não é um termo biológico, tá? Ele diz que a palavra raça, quando a gente fala de raça se referindo a pessoas, é um termo sociocultural, que você fala das pessoas sobre raça, falando normalmente de características externas, como a cor da pele, certo? Então, quando você fala que a raça de um é preto, que a raça do outro é branca, não é aceito biologicamente, tá? Em ciências, mas sim falando da sociedade em si, tá? Tá. Então nós temos que distinguir que existe a raça das pessoas, né, socialmente falando, e existe a etnia. Então, raça é o externo, né? O externo, a cor da pele, o jeito de andar, talvez coisas externas, né? Nada biológico. E a etnia já se refere a um povo. Por exemplo, o índio, o gaúcho, o nordestino. Então, são etnias você tem em comum nessa comunidade, nessa sociedade, características principalmente de língua, idiomas, né? Então a gente acha que o Brasil só fala português. Não. Entre os índios, por exemplo, eles têm mais de 270 idiomas. Eles são mais ou menos 305 etnias. Claro que muitas delas se perderam, né? Ao longo da colonização, eles morreram nas batalhas, na colonização, de doenças, como a gente agora está enfrentando a pandemia do coronavírus, do Covid, foi mais ou menos isso. Há 500 anos, vocês imaginem, há 500 anos, um vírus desse nível pegar a gente, né? Então, naquela época, pegou os índios, que não tinham imunidade contra nenhuma gripe, né? E o que aconteceu? Não tinha medicina, não tinha hospitais, não tinha nada, né? Então, o que acontecia? As pessoas morriam mesmo, né? Os índios morreram mesmo. Um dos maiores fatores foi esse. Além das disputas, da posse de terra e todas essas coisas que vocês já sabem, a gente vai estudar ao longo do ano. Então, a composição brasileira, ela é feita, ela aconteceu a princípio pelos portugueses, né? Então, juntou os portugueses com os índios. Aí em seguida já veio os franceses, né? Depois, né? Veio os franceses, alemães, espanhóis, italianos e todo o resto da Europa veio para cá. Poucos de vocês sabem que os franceses foram muito significativos na época da colonização lá no Nordeste, principalmente em Pernambuco, né? A gente vai ver isso ao longo do ano. Então, quem fez a nossa composição, quem construiu a nossa miscigenação foram os europeus, os índios e os africanos, que vieram logo a princípio da colonização como escravos. Os africanos, os negros africanos que vieram como escravos, eles já vocês podem perceber que eles eram os que sustentavam a economia da época aqui no Brasil, da colônia, né? Porque quem é que trabalhava nos engenhos de açúcar?
Quem é? Quem é que era trabalhador dos engenhos de açúcar? Eram os negros, os escravos. E a parte disso, eles também sustentavam o comércio deles mesmos, né? Não que eles sustentavam, né? Os outros faziam com que eles fossem a matéria-prima traficada ao longo aí de vários, vamos dizer, 2, 3 séculos, né? E isso era uma fonte de renda também para a elite, né? Traficar isso. Porque não era um tráfico na época, ele não era proibido, era um comércio de escravos. Então isso dava, trazia uma economia muito poderosa para o Brasil também, e por tabela Portugal, né? Esse dinheiro ia todo para Portugal a princípio. A mistura dessas raças, vamos ver se vocês lembram, o que existe uma conotação, né, uma definição, um conceito, né, de que você tem a miscigenação de brancos e negros que dá mulatos. São nomes que vocês têm que saber, certo? Entre brancos e negros são mulatos. Entre os índios e brancos dá os mamelucos, certo? Chama-se ainda mamelucos. E entre índios e negros, cafusos, certo? Cafusos. Esses nomes são nomes que vocês têm que saber, esses conceitos, né? Então, os mulatos, mamelucos e cafusos. É impossível, em tese, você definir como que só existe essas pessoas no Brasil. Impossível, porque não misturou só o negro com o branco, o índio com o branco e o negro com o índio. Não, misturou tudo, tudo. E hoje, muito mais, porque você tem os orientais, você tem os povos muito diferentes dos nossos que vieram todos para cá. Existem, e mesmo entre os índios, cada etnia deles também tem características diferentes. Uns são mais altos, outros mais baixos, outros têm formas de corpo diferentes, né? Assim, aspectos diferentes, cabelos diferentes. Por exemplo, na África, se você perceber as fotos dos africanos da África, do sul ao norte são características muito diferentes. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que vocês já ouviram falar, que levanta as estatísticas de tudo que acontece no Brasil, quantos somos, como somos, o que temos, e aí vai afora, ele diz que ele separa a população brasileira em 5 raças. É o branco, o preto, o amarelo são os ocidentais, ocidentais somos nós, orientais, então o japonês, o chinês, mongols, todo aquele povo dali, do Oriente, eles são chamados de amarelos, esses que têm os traços de olhos mais rasgados e o rosto mais chato, eles são chamados de amarelo. E se vocês perceberem bem, vocês vão perceber que eles têm uma cor diferente mesmo. O vermelho são os índios, os índios são considerados raça vermelha, e os pardos é a mistura entre o branco e o negro, né? Essa mistura é chamado de pardo. Então, o IBGE tem 5 classificações, e elas são muito importantes também. É o branco, preto, amarelo, vermelho e pardo. São coisas básicas do nosso país, como ele aconteceu, como a gente se formou. Dificilmente você vai encontrar alguém purinho aqui, né? A não ser aqueles índios que estejam lá na tribo mesmo, né? Que ele é só índio, mas a maioria da população já é misturada com português, com espanhol, com italiano, com índio, com negro. Então nós somos uma raça, o Brasil já tem uma população extremamente miscigenada. E eu acredito que o mundo esteja assim, por todos os lados, né? A gente não tem ido por aí, mas a gente vê, por exemplo, nas reportagens na televisão, o Brasil está em todos os lugares. Há brasileiros
em todos os lugares desse mundo. Vai brasileiro para todos os lugares, não é só para a Itália, não é só para Portugal, não é só para os Estados Unidos. Tem brasileiro na China, tem brasileiro em todos os lugares do mundo. E esses povos todos estão aqui também. Eles vêm a trabalho, vêm a morar, vêm morar, vêm fazer, estudar, né? Existe um grande movimento de estudantes pelo mundo, né? Exceto agora, que a gente está parado por causa da pandemia, mas isso retornará assim que a pandemia se parar, né, com essa confusão que ela provocou no mundo, né? Essa confusão não foi só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Todo o mundo, o planeta está congestionado por esse vírus, né? Então, eu gostaria muito que vocês lessem o textinho, é bem curtinho, é o primeiro, é o primeiro conteúdo lá de vocês do terceiro ano, lá onde vocês entraram lá na aprendizagem conectada no site da Seduc. Vocês têm as apostilas, né? Então, o nosso primeiro conteúdo é esse aí, tá? Vocês resolvam as questões, que a partir da semana que vem, na sala Teams, a gente já vai dar um jeitinho de publicar tudo isso. Ok? Muito obrigada por hora e espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer coisa, é só procurar no WhatsApp, tá? Obrigada, até breve.